CloudStack possui integração com o Kubernetes através do plugin Kubernetes Service. Para realizarmos a criação de clusters Kubernetes, devemos acessar o menu Computação e a opção Kubernetes e selecionar a opção Criar Cluster Kubernetes. No formulário, devemos informar um nome e uma descrição para a identificação do cluster. Devemos selecionar a zona que o cluster pertencerá. Devemos selecionar a versão do Kubernetes que será utilizado no cluster. Devemos selecionar uma oferta de computação que atenda aos requisitos mínimos para a versão. Podemos informar uma rede para o cluster. Se não informarmos, uma nova rede será criada automaticamente. Também devemos especificar o número de nós trabalhadores do cluster. Ao confirmar a operação de criação do cluster Kubernetes, o CloudStack começará a aprovisionar o cluster. Após o cluster subir, podemos acessar os seus detalhes, acessar a aba de acesso e seguir o passo a passo para acessá-lo. A aba Instâncias mostra todos os nós do cluster e as abas Firewall, Encaminhamento de porta e Balanceamento de carga são utilizadas para configurar o IP público SourceNet da rede utilizada pelo cluster. Agora será demonstrado como é realizado o acesso ao cluster. Para isso, é possível utilizar tanto a linha de comando quanto uma interface gráfica para o acesso. Em ambos casos, precisamos ter a ferramenta kubectl disponível em nossa máquina. O arquivo executável da ferramenta pode ser baixado através desses links para Linux, macOS e Windows. Também devemos baixar a configuração do cluster Kubernetes por meio desse botão. Agora, para acessarmos o cluster através da linha de comando, devemos acessar um terminal e executar kubectl -config, passando o caminho do arquivo de configuração. E, para listar os nós, por exemplo, podemos executar getNodes -all namespaces. Ao executarmos, teremos aqui os nós do cluster. Também podemos realizar o acesso ao cluster através de um painel, executando o comando kubectl -kubectl, passando o caminho do arquivo de configuração e executando o comando proxy. Esse comando, então, sobe uma interface gráfica localmente. Vamos acessar novamente o passo a passo de acesso ao cluster do Kubernetes e vamos acessar esse link para acessar o painel. O acesso ao painel deve ser feito por meio de um token, o qual pode ser obtido pelo kubectl através desse comando. Então vamos copiar esse comando, vamos acessar o terminal e vamos executá-lo. Devemos somente modificar o caminho do arquivo de configuração. Então temos aqui o token, vamos copiá-lo. Vamos acessar novamente o painel. Vamos preencher o token e realizar o login. No painel temos diversas opções para a gestão dos recursos do cluster. Além disso, o CloudStack possibilita realizar o scale do cluster através dessa opção. Aqui podemos tanto alterar a quantidade de nós trabalhadores, quanto trocar a oferta de computação de todos os nós. No caso da oferta de computação, não é possível trocar para uma oferta de computação com menos recursos. É apenas possível realizar a troca para uma oferta com mais recursos. Também podemos atualizar a versão do Kubernetes utilizada.
A atualização pode ser feita entre versões patches de uma mesma minor ou de uma minor para a próxima. Ou seja, a partir da 1.22.2, por exemplo, é possível atualizar para 1.22.6 e para 1.23.3, mas não diretamente para 1.24.0. Então, como esse cluster foi criado com a versão 1.23.3, podemos atualizar para a versão 1.24.0. Para atualizar, basta selecionar a opção de OK. O cluster foi atualizado corretamente para a versão 1.24.0. Por fim, também podemos realizar a parada do cluster através dessa opção. E podemos realizar a remoção do cluster através dessa opção.